Estúdios, voltamos para as ruas da cidade. A prioridade é para o repórter Rogério Costa. Giro de notícias. E a ANS autorizou o aumento no valor dos planos de saúde. Eles vão ficar 9,63% mais caros. E é por isso que nós convidamos o doutor Juliano Pessoa, que é advogado especialista em direito, também nessa relação com planos de saúde, para falar a respeito disso. O que é que isso representa, esse reajuste, doutor? Bom dia, obrigado por estar conosco. É imediato? Bom dia, Rogério. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. E a quem nos ouve e assiste. É imediato, tá? Ele compreende o período entre maio de 2023 e abril de 2024. Então, o que o consumidor precisa ficar atento agora, Rogério, é no seu boleto. Ou seja, verificando, constatando se de fato esse percentual foi respeitado pela respectiva operadora, né? Vale ressaltar que nos planos individuais e familiares, quem determina o percentual, como aconteceu nesse caso agora, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, não é a operadora que diz qual é o percentual, diferentemente do que acontece nos planos coletivos. Então, ou igual ou inferior, jamais superior a esse percentual. Caso isso aconteça, é importantíssimo que o consumidor imediatamente entre em contato com a sua operadora pedindo esclarecimentos sobre essa divergência e, se for o caso, busque também auxílio junto à ANS para poder dirimir essa dúvida. Isso quer dizer que os planos empresariais não têm aumento agora? Tem sim. Veja, só que há uma distinção, né? Como a ANS não regula o reajuste dos coletivos, isso vai acontecendo de acordo com o aniversário daqueles contratos. E aí, quem é que faz essa determinação? As partes. Como tratam-se de pessoas jurídicas, há essa flexibilidade deles sentarem à mesa, vamos dizer assim, e negociarem o percentual de reajuste. Então, alguns planos coletivos, inclusive, já anunciaram reajustes e alguns, inclusive, acima de 20%, para você ter ideia. O que é que influencia para que o consumidor entenda? Os custos envolvidos na assistência à saúde. Então, ou seja, novas tecnologias e tratamentos que são incorporados ao rol da ANS também entram nessa conta. Novos medicamentos. Então, ou seja, tudo isso faz parte do cômputo, vamos dizer assim, associado ao IPCA. Então, há essa análise ano a ano, e aí de acordo também com a sinistralidade daquele grupo, no caso concreto. Então, tudo isso é levado em consideração para poder fazer o reajuste. Marcos, Thaís. Já que você está trazendo essa informação, nós sabemos que quando estabelecemos uma relação contratual com os planos, fazemos algumas escolhas, né? Dentro da oferta de serviços que os planos ali dispõem no momento da venda. Vou classificar aqui de maneira simples para o ouvinte: categoria A, categoria B, categoria C. Digamos que o meu plano seja da categoria A. E, consequentemente, com esse reajuste, né, de pouco mais de 9%, quase 10%, eu suba para um valor que dentro do meu orçamento ele não se enquadre. E eu queira fazer uma redução para a categoria B, ou seja, abrir mão ali de algumas ofertas, né, do plano. Eu posso negociar isso diretamente com o próprio plano, sem ter perda de carência para essa nova realidade? Excelente. Veja, pode sim. Você tanto pode tratar com a sua operadora atual, né, para poder de repente fazer um ajuste aí no que se ao seu orçamento mensal, bem como há a possibilidade também, se já houver havido a cobertura de todas as carências, Marcos, de você migrar de repente para uma outra operadora, ou seja, fazendo uma portabilidade e levando consigo todo esse período de carência que já foi ultrapassado. Tudo isso é possível. O importante é que o consumidor, de fato, busque ajustar, faça contato com a operadora e, se for o caso, também com a ANS. Se for portabilidade, é importante destacar que o consumidor não precisa de intermediário. Ele entra no site da ANS e lá mesmo no site ele poderá jogar as informações e a ANS traz uma listagem de planos compatíveis com ele para poder fazer a portabilidade. Então, tudo isso pode ser feito. Se for essa questão de ajuste na própria operadora, como você bem destacou, entre em contato com a operadora e vai dirimir todas essas dúvidas e fazer o ajuste que é necessário para o consumidor. Existe algum prazo antecipado para que as operadoras comuniquem aos usuários esse percentual de reajuste, ou já de imediato, no corte ali do seu plano, pode ser feito esse reajuste, ou vai ter que vir no boleto? Essa informação, tem algum prazo que eles precisam ser cumpridos? Veja, Thaís, a ANS é quem determina, né? Então a ANS anunciou ontem esse reajuste e ele já passa a vigorar de imediato. Como é que será implementado na prática, né? De acordo com o aniversário de cada plano. Que seria o aniversário? O mês de contratação daquele plano. Então, por isso que o consumidor precisa ficar acompanhando. Porque se foi
Maio, por exemplo, a contratação dele já foi ultrapassada e virá, de fato, esse valor retroativo. Como é que é feita essa conta? No próximo mês, ele já reajusta com esse percentual de 9,63 e no mês subsequente ele pega o mês de maio e soma aquele valor e depois volta ao normal. Então é importante que o consumidor fique de olho de fato. Mas é como você bem destacou, é obrigação da operadora trazer isso de forma muito cristalina no boleto do consumidor. Ele precisa ter informação clara e transparente. Se tiver alguma obscuridade, é como nós falamos, é importantíssimo. Entre em contato com a operadora, pede esclarecimento, porque ela tem dever, inclusive por escrito, de trazer toda essa fundamentação justificando ao consumidor por quê. Se ainda restar dúvida, vai para a ANS. Se não resolver administrativamente, busca os órgãos de proteção e defesa do consumidor ou um profissional. O que o consumidor não pode é ficar inerte e, de repente, com alguma dúvida ou pagando mais do que deveria. Para você que está acompanhando o Jornal da Mix FM, somente pelo rádio, conosco, Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico, aqui sempre que possível, conversando conosco na manhã de hoje, aqui trazido pelo repórter Rogério Costa e também pelo nosso Eliel Santana. Você falou há pouco que há uma inflação, ou pelo menos que há um IPCA também para os custos médicos de um modo geral, incluindo insumos e medicamentos de um modo geral. Há algum estudo no Brasil? Eu acompanhei essa discussão desde ontem e vi a representante das operadoras falando também de muita judicialização que tem ocorrido aí no universo dos planos em todo o país. Esse caso a gente não vai poder abordar, mas vamos pegar o aspecto econômico. No atual governo, existe algum estudo para tentar fazer com que os insumos médicos e os medicamentos possam ter um preço diferenciado para tentar influenciar positivamente no que diz respeito nessa inflação a qual os planos lançam mão agora para fazer um reajuste? Veja só, o que há hoje, inclusive, é muita discussão no próprio Congresso Nacional no entorno disso, né? Porque, assim, a gente verifica os planos individuais familiares, você tem um reajuste, nesse caso, abaixo de 10%. Quando você vai para os coletivos, como nós falamos, você tem acima de 20%. Então, ou seja, há uma discrepância grande de reajustes. As operadoras justificam somente na questão da sinistralidade. Mas é aquela coisa, nessa avaliação, como você bem ressaltou, a ANS também no individual e familiar, ela faz todo um estudo dessa sinistralidade, da despesa, dos insumos que elevaram de valor, especialmente após a pandemia. Então, tudo isso é levado em consideração. E o custo, Marco, veja, é o que mais conta. 80% dessa fórmula de reajuste é relacionada a esse custo, né, de assistência à saúde. 20% apenas incide o IPCA. Então, assim, apesar de contar essa questão de nível inflacionário mais alto, né, de custos mais elevados hoje no país, mas os custos dos insumos, efetivamente, é que contam. E aí há projetos de lei no sentido de repente, trazer algum tipo de benefício para esse tipo de insumo, para ver se reduziria. Outro projeto, inclusive, tenta, fazer com que a ANS regule todos os planos, o que eu acho que seria até justo. Como ela é a agência reguladora do país, por que não ela passar a regular todos, inclusive os coletivos, e aí a gente ter algo mais harmonioso e mais horizontalizado do que a gente tem hoje. Porque, assim, existe muito risco para alguns consumidores, porque, veja, há uma abordagem muito forte por parte das operadoras no sentido de migrar, de levar o consumidor para o plano coletivo. Ela não tem interesse de ficar no individual e familiar por conta do fato da ANS incidir nesse reajuste, determinando qual é o percentual. Então, há famílias hoje, para você ter ideia, criando um CNPJ simplesmente para colocar sua esposa, seus filhos e mais o marido, se for o caso, 4 pessoas. Qual é o risco disso? Com o passar do tempo, se houver utilização daquele serviço com maior frequência, isso vai elevar o preço desse plano de saúde. E aí, qual é o pé de igualdade, vamos dizer assim, que essa família tem para sentar com uma operadora e questionar o reajuste que foi implementado? Nenhum, porque é um grupo muito pequeno. Então, é isso que o consumidor precisa ficar atento. E aí, a Câmara Federal já começou a estar de olho mais nisso e vem demonstrando, de fato, que pretende alterar essas regras em breve. Isso que faz muitas empresas negociarem em paralelo a permanência ou não daqueles planos no seu universo corporativo, porque sobe muito o valor com base na utilização
de seus colaboradores e fica inviável sustentar aquele valor dentro do seu sistema ali empresarial. Então, isso acontece com muita frequência. Aí fica a cargo do colaborador, muitas vezes, não me corrija se eu estiver errada, decidir se vai permanecer, se quer permanecer naquele plano ou não. Isso na data de corte sempre ocorre, né? Exato, ele ainda tem essa possibilidade de repente fazer a portabilidade, né? Muitas vezes algumas empresas fazem contatos paralelos com mais de uma operadora para que o consumidor lá na ponta, o colaborador, faça a sua escolha, mas é como você bem ressaltou, Thaís. Veja, uma empresa ela tem às vezes 1000 vidas seguradas, ali 1000, 2000, então ela tem possibilidade de fato de sentar e negociar alguns benefícios, negociar o percentual, se é maior, se é menor, ou seja, e fazer algum tipo de tratativa. Um consumidor que está com um grupo de 4 pessoas, ele não terá isso. Esse aqui é o grande detalhe. Valeu, Rogério. Ok, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutor Juliano Pessoa, que é especialista em direito médico, conosco aqui no Jornal da Mix, que volta aos estúdios com Marcos Rodrigues e Thaís. Vocês.